meados de 1803, moradores do pacato vilarejo de Hammersmith, em Londres, começaram a relatar que foram atacados por uma espécie de fantasma. Esse fantasma era descrito como um vulto alto e branco que possuía olhos de vidro, pele de bezerro e chifres. Essa assombração era avistada constantemente rodeando o cemitério local. Quanto mais as pessoas avistavam essa criatura, mais a história sobre ele se espalhava. Segundo a crença que era espalhada, aquele era o fantasma, ou a alma penada, por assim dizer, de um homem que havia tirado sua própria vida no ano anterior. Antigamente tinha-se o conhecimento de que pessoas que tiravam suas próprias vidas não deveriam ser enterradas em solo sagrado do cemitério, pois eram almas agitadas que não iriam descansar lá. Um relato famoso sobre o fantasma foi o de Thomas Groom. Este homem, que era assistente de cervejeiro, estava caminhando com seu amigo tarde da noite, próximos a uma igreja que ficava na frente do cemitério. Foi mais ou menos às 9 da noite quando ele disse que o fantasma apareceu para eles e que tentou os atacar. Disse também que se ele não estivesse com seu amigo, provavelmente teria sido seu fim ali mesmo. Um outro avistamento famoso foi o de William Girdler. Dia 29 de dezembro, ele tinha avistado que batia perfeitamente com a descrição que era espalhada na época. Ele viu esse vulto branco e tentou perseguir a aparição, mas ela conseguiu escapar. Naquela época, Londres, principalmente Hammersmith, não tinha uma força policial muito, vamos dizer assim, competente. As pessoas comumente sabiam que não podiam confiar muito neles. E mesmo não sendo muito inteligente, era comum criar patrulhas armadas para ir atrás desse tal fantasma. O dia era 3 de fevereiro de 1804. William G. se encontra com um oficial de impostos de 29 anos chamado Francis Smith. Ele vai ser o ponto mais importante desse caso. Francis naquele dia estava armado com uma espingarda. Ele estava na rua atrás daquela aparição que ele já estava chamando de entidade maligna. Ele estava disposto a pôr um fim nessa história de fantasma ali naquela noite. William G., que também não aguentava mais essa história de fantasma, decide ajudar Francis em sua busca. Então cada um vai para um caminho diferente. Já passava um pouquinho das 11 da noite quando finalmente Francis se depara com o que ele acreditava ser a criatura. O encontro se deu na rua Black Lion Lane. O fantasma havia aparecido na sua frente, e após gritar algumas palavras com o fantasma, ele dá um tiro nele. A verdade é que infelizmente aquela não era a alma penada que assombrava o local. Sem querer, ele havia tirado a vida de Thomas Millwood ao lado de sua irmã Amy. Naquela noite, Thomas estava apenas voltando para o trabalho junto com sua irmã. Ele ainda usava a roupa do trabalho, que era uma calça branca de linho, um colete de flanela branco e um avental branco por cima. Todo vestido de branco, ele foi confundido com um fantasma. Francis afirma que não tinha dúvidas de que aquilo se tratava da entidade. O tiro acertou a mandíbula esquerda de Thomas e a morte foi instantânea. Como eu tinha dito, ele estava voltando do trabalho com sua irmã Amy, ou seja, ela viu tudo e testemunhou contra o Francis, obviamente. Ela relata que antes de atirar, Francis teria gritado: "Maldito seja, quem é você? Maldito, vou atirar em você." Francis ficou em choque ao perceber o que tinha feito. Ainda assustado, ele foi levado sob custódia para a delegacia para mais tarde ser julgado pelo assassinato de Thomas. Seu julgamento foi na Corte Criminal Central de Londres no fim de 1804. Enquanto o julgamento rolava, a esposa de Thomas, a vítima, disse que seu marido já havia sido confundido com o fantasma diversas outras vezes, que ela mesma tinha pedido para que ele parasse de andar com roupas brancas durante a noite. Tirando o júri, todos os amigos, conhecidos e familiares de Francis estavam ao lado dele. Todos afirmavam que Francis tinha um bom caráter e uma boa índole, e que não deveria ser chamado de assassino cruel, que é como Amy, a irmã de Thomas, estava o chamando. O juiz daquele caso, o Sir Lord Baron Archibald, que representava a justiça da época, dizia que não importava a malícia, e sim a intenção. O que ele quis deixar claro é que não importava se Francis era um homem bom. Ele havia tido a intenção de matar a vítima. Então não importava como você olhava. Aquilo era um homicídio e deveria ser julgado como um. Francis em momento algum havia negado que tinha atirado em Thomas, mas afirmava que só tinha feito isso porque acreditava piamente naquele momento que ele era um fantasma. A defesa e o júri então estavam chegando no acordo de considerar tudo isso um homicídio culposo, que é quando uma morte foi executada sem ter tido a intenção do crime. O juiz diz então que não importava se o réu acreditava ou não que a vítima era realmente um fantasma. O que realmente importava é que o disparo fatal tinha sido feito por ele e que aquilo não era legítima defesa, já que Thomas não tinha tentado atacar ele em momento algum. Isso virou tópico de muita discussão, porque por um lado,
Isso virou tópico de muita discussão, porque por um lado Francis havia atirado em um homem que não apresentava ameaça alguma para ele, ao mesmo tempo que, momentaneamente, Francis acreditou que aquele homem se tratava de uma ameaça no momento que o disparo foi disparado. E esse é o tipo de crime que a lei judicial na época não havia previsto, então eles não sabiam direito o que fazer. Porque pensa, para ser homicídio culposo, a pessoa precisa matar sem a intenção de matar. Mas no caso de Francis, ele havia sem a intenção de matar, mas não matar Thomas, e sim matar o fantasma, a aparição, aquela criatura que estava assombrando. O juiz ficou dividido entre inocentá-lo ou acusá-lo por assassinato. Ele acabou sendo declarado culpado e condenado à pena de morte por enforcamento. Mas depois que o caso tomou uma proporção grande e começou a ser muito discutido, a sua pena foi diminuída para 1 ano de reclusão e trabalho forçado. O julgamento de Francis Smith se tornou extremamente importante para a história judicial inglesa, pois ele mostrava que existiam falhas no sistema. Esse é um tema de discussão que se manteve relevante pelos próximos 200 anos. A questão de saber se agir com força física com base em uma crença errada era uma defesa pertinente para um tribunal. Todo esse caso do Francis Smith, junto com outros casos menores que aconteceram durante esse tempo, resultaram em uma lei. A Lei de Justiça e Imigração Criminal de 2008, que declara na seção 78. Se o indivíduo acredita erroneamente que a força era necessária para se proteger ou evitar que um crime fosse cometido, então, desde que a crença seja razoavelmente mantida e a acusação não possa provar o contrário, nenhum crime terá ocorrido. Ou seja, se essa lei existisse no século XIX, Francis Smith não teria sido condenado, já que, apesar de ter matado uma pessoa, ele só fez porque acreditava que aquilo não era uma pessoa e sim um fantasma, ou seja, que apresentava uma ameaça no momento. Tipo, se não conseguissem provar que ele estava mentindo, que ele realmente acreditava que ele era um fantasma, então ele não teria sido julgado. Aliás, depois desse caso com Thomas, o fantasma nunca mais foi avistado na região, ele nunca mais perturbou ninguém, nem atacou ninguém. O que provavelmente aconteceu é que era só um homem vestindo um lençol branco que estava atazanando a vida das pessoas, e que ficou com medo depois de ver o que aconteceu com o Thomas. Enfim, esse é o caso. Pelo que eu saiba, até fizeram uma plaquinha em homenagem a Francis Smith depois de todo esse caso. Tchau!